Boa noite, pessoal. Vamos aí para mais uma aula de segurança de redes. Hoje a gente vai falar de um assunto que é segurança do desenvolvimento de software. A gente tem percebido a evolução, né, dos ataques cibernéticos, né, o quanto eles estão sendo mais é, profissionais, ou enfim, antigamente, se a gente for olhar a forma que eles faziam, é, tinha muito de engenharia social, tinha coisas que exploravam é, vulnerabilidades bem triviais de um sistema operacional, por exemplo. Inclusive, se você procurar na internet ou livros sobre hacker, alguma coisa desse tipo, tem um monte de dicasinha dizendo como invadir usando Telnet. Essa é velha pra caramba, mas é, tem lá várias. Então, assim, eram recursos e que as pessoas não se atentavam, na verdade, então era muito mais pela falta de cuidado das pessoas que projetavam as redes do que grandes técnicas e grandes habilidades para se desenvolver. Só que assim, o mundo evoluiu, né? E à medida que as coisas evoluem, ficam mais sofisticadas, você evolui as duas pontas, né? Então, se você evolui a parte de segurança, se você tem profissionais comprometidos, mais ferramenta, mais dispositivos técnicos para poder ampliar ou garantir melhor a sua segurança, da mesma medida, né, aqueles que estão com más intenções, eles também eles se evoluem, né, na verdade eles melhoram, eles buscam também da mesma forma é, estar um tanto que à frente, digamos assim, para poder ter vantagem e conseguir obter aquilo que almeja. Então, as coisas vão uma puxando a outra, né? Tem uns que dizem que o caos leva à evolução, né? Tem uma frase que é famosa, mas eu não sei exatamente quem foi o autor, mas isso aí quer dizer o seguinte, que à medida que acontecem coisas ruins ou coisas até mesmo catastróficas, é, isso gera necessidade de evolução. Fazendo um paralelo aí, quando foi em 2019, se não me engano, teve uma matéria da Forbes que eles colocaram uma matéria mais ou menos assim: se nos próximos 2 ou 3 anos, se nos próximos 3 anos as empresas não se transformassem digitalmente, elas simplesmente iriam falir, ia quebrar. Então, assim, ela já previu há um ano atrás que daqui a 2 anos, quem não tivesse apto a trabalhar no negócio digital teria que fechar as portas, né? Ou seja, você teria que se transformar para poder ser aderente ao mundo digital que a gente está vivendo. E isso era uma coisa que já estava prevista, né? E o que aconteceu é que simplesmente o coronavírus ele antecipou essa coisa toda. A gente percebeu que logo no início teve um movimento muito forte de lojas, né, de empresas, contra essa questão do isolamento social, né, se posicionando veementemente contra essa questão da do isolamento, né, porque prejudica diretamente o comércio, né, o movimento e tal. E, de certa forma, eles têm razão. Mas, de igual forma, a gente percebeu que as empresas que estavam aptas a trabalhar no mundo digital, ou seja, aqueles que estavam aptos a trabalhar no mundo de vendas online, aumentaram suas vendas significativamente. Teve uma pesquisa que saiu, agora não vou, eu leio às vezes as matérias, eu não me recordo onde eu li, como, enfim, eu não costumo gravar assim essas referências não, mas eu li uma matéria falando lógico, né, assim, não querendo, né, minimizar o prejuízo que muitos estão tendo, mas dizendo o crescimento que está tendo de consumo durante esse período de isolamento. Porque o que está acontecendo? Aqueles que estão se isolando, eles estão em casa consumindo. Então, por exemplo, né, tem até muitas piadas que saíram aí na internet, né, que você entra, no início da quarentena, o cara tá magrinho, final da quarentena, o cara tá gordão. Por quê? Porque, cara, você tá no isolamento, você consome. Então, é uma coisa que você compra na internet, é uma comida diferente que você quer comer, de repente um aparelho que
vai te trazer algum tipo de benefício, satisfação, né? Muitas pessoas comprando aparelhos de ginástica para malhar em casa, muita gente comprando, sei lá, jogos, videogames e outros aparelhos para diversão, né? Enfim, então as pessoas estão tentando se diversificar e consumindo bastante, né? Porque isso está gerando um consumo maior. E se você for botar na ponta do lápis, assim, vamos fechar aqui o nosso foco, vamos pensar só em supermercado. Qual é o perfil de funcionamento de um supermercado? Você entra no supermercado, está consumindo o ar-condicionado dele, está consumindo a energia elétrica dele, está consumindo, né, o vale transporte dos funcionários, enfim, tem um monte de coisa que está sendo consumida ali, certo? Você está gastando muita coisa do estabelecimento para você estar ali. E aí você vai até a prateleira e compra, sei lá, 1 quilo de arroz. Vai pagar 1 quilo, não, vai dar 5 quilos, para facilitar. Comprou um pacote de 5 quilos de arroz. Quanto que você pagou por aquele arroz? R$ 10. Então você passa no caixa, você deixa R$ 10, tira o carro do estacionamento deles, né? Onde tem funcionário deles vigiando, onde tem catraca deles funcionando. Ou seja, você está consumindo a área comercial deles. Pega o seu carro, sai e vai para sua casa. Nessa história toda, você gastou R$ 10 mais o seu trajeto e o supermercado ele não ganhou os R$ 10. Os R$ 10 desse supermercado, o que ele faz? Ele tira o preço do produto que ele comprou, vamos supor que seja R$ 7, e ele também vai tirar uma fatia da despesa que ele teve. R$ 1, R$ 2, que seja. Então a margem de lucro dele vai para R$ 2, R$ 3, né? Ou seja, é o preço, né? R$ 1 talvez, né? Se tirar R$ 2 vai ser R$ 1. Vai ter R$ 1 de lucro em cima daquele arroz. Como que ficou a venda online? Você não precisa ter o estabelecimento, você só pode ter o seu depósito principal, você não precisa nem ter o estabelecimento, você não precisa nem se preocupar com produtos, por exemplo, que não são acondicionados, né, produtos que são servidos frios e tal, você não precisa nem de ar-condicionado, arroz, feijão, né, isso aí você vai botar num galpão, se tiver com a temperatura e ambiente de até 25, 30 graus, você não prejudica o produto, né? Então você não está gastando com ar-condicionado, você não está gastando com funcionários, você não está gastando com a energia elétrica, você não está gastando com um monte de coisa. Então aqueles R$ 10 daquela compra, além de você faturar uma margem de lucro maior, você ainda às vezes cobra o frete para o cara pagar para ser entregue em casa. Então, meu amigo, a coisa ficou muito mais rentável. E outro detalhe, não sei se vocês perceberam, eu só estou fazendo compra online, né? Eu não estou saindo de casa para praticamente nada, assim. Eu só saí para vacinar minhas filhas e acabou, né? Eu não tenho me aventurado fora de casa, não. Então, todas as minhas compras têm sido online, eles entregam aqui em casa. O que eu tenho percebido é que muitas das vezes eles mandam um monte de produto que está perto de vencer. Aqueles produtos que muitas das vezes você olharia na prateleira e talvez você não compraria porque o aspecto não te agrada, ou porque a validade está próxima, ou de repente uma verdura, um legume que de repente não está tão bonito quanto você gostaria e que você escolheria, a gente perdeu essa opção de escolha. Eles escolhem para a gente. Então, muitas das vezes chega coisa aqui em casa horríveis, né? Tem aipim que chega passado. Então, assim, acontece de chegar. Ou seja, muitas das vezes eles conseguem desovar esses produtos que seriam considerados perda para eles, eles consideram, acabam ganhando com isso. Resumindo, o negócio digital se mostrou muito rentável para essas empresas. Então, eles perceberam que houve um crescimento, né, na margem de lucro, o quanto as empresas estão lucrando com esse novo perfil de trabalho. E a gente está percebendo que aqueles que não se aderiram, não foram aderentes a essa mudança, eles estão realmente, né, sendo sufocados, né? Muitos estão até morrendo porque não estão conseguindo sobreviver com esse cenário novo, né? Então, realmente, apesar de ser catastrófico, né, toda essa questão do vírus, da contaminação, do isolamento, além de ruim tudo isso, muita gente também está sendo prejudicada. Então, mas isso, o que eu estou querendo dizer com isso? O caos, na verdade, só antecipou o que já estavam dizendo que ia acontecer. O mundo está caminhando para isso. A gente lá na Petrobras, a gente teve uma
uma apresentação no final do ano passado das iniciativas para otimizar o trabalho. E aí falaram que iam ampliar, né, já tinham um home office para algumas pessoas, eles iam ampliar o escopo de home office para outros empregados, que eles iam incentivar os que eles chamam de smart offices, ou, né, os ambientes de coworking, né, que são ambientes que você compartilha, você não tem a sua mesa, você chega lá e trabalha de forma compartilhada num mesão com outras pessoas, enfim. Então, eles estavam falando dessas iniciativas. E aí teve uma apresentação logo no primeiro mês depois do isolamento, falando o seguinte: a gente fez em 30 dias o que estava planejado ser feito em 2 anos. Né? Porque tudo que a Petrobras disse que ia fazer nos próximos 2 anos, de ampliar teletrabalho, a gente fez em 30 dias porque veio o Covid, veio o isolamento, todo mundo foi para casa. A Petrobras distribuiu em uma semana mais de, acho que foram 10 mil notebooks só aqui em Vitória. Então, assim, a coisa explodiu e teve que ser feito rapidamente. Então, na verdade, o vírus, ele não criou, ele só ampliou, né, ou potencializou, digamos assim, ou antecipou aquilo que já estava previsto. E por que eu estou falando isso tudo? Né? Que relação que tem com o nosso cenário aqui? A relação é justamente que muitas das vezes essas catástrofes, essas coisas ruins, nos puxam para uma evolução. Né? O ser humano ele tem uma qualidade muito grande, que é a capacidade adaptativa. E também tem um defeito muito grande, que é a tendência à acomodação. Então, do mesmo jeito que nós somos muito bons em nos reinventar, em correr atrás, de buscar alternativas, de tentar descobrir uma forma diferente da gente não ser prejudicado, a gente também gosta muito de ficar numa zona de conforto. Então, se nada nos motiva a sair, é ali que a gente fica. Então, segurança de rede também muitas das vezes é motivada em relação a isso. Né? Quem está lá fora, né, quem quer causar algum dano, algum prejuízo, adquirir alguma coisa, alguma bem ou informação da sua empresa, eles estão evoluindo, eles estão correndo atrás, eles estão estudando, eles estão pesquisando e eles estão puxando o barco e a gente vai atrás, a gente vai evoluindo ao passo, né? Ou seja, para a gente poder pelo menos estar no mesmo nível para que a gente possa proteger de forma adequada o nosso ambiente, né? Então, tá aqui, ó. A criatividade humana não para, né? É justamente isso, né? As pessoas estão sempre buscando formas diferentes de se beneficiar. Então, a maioria dos bugs reportados estão em aplicações, né? E aí, que relação que isso tem? Esses bugs de aplicação têm relação com segurança. É, né? O que isso pode influenciar na segurança de rede? Né? Só você não esquecer desse detalhe. Quem provê o acesso aos dados são as aplicações. Essa informação é importante. Né? Então não adianta a gente ter uma rede segura, mas quem provê os acessos é quem? A aplicação. Temos aí algumas lendas urbanas, né? Não há problemas. Cara, isso aí é famosíssimo, né? Não tem problema nenhum. A aplicação está perfeita, funcionando redondinha. Até o quê? Até que seja comprometida, né? Erros de runtime não são problemas. Ah, não, aconteceu na hora que estava executando, deu errado, reinicia e roda de novo que vai funcionar. Não, fecha e abre de novo que funciona. Não se estressa com isso, não. Né? Muitas das vezes a gente pensa assim, né? Web services não são vulneráveis. Não, é porque isso é uma prestação de serviço, isso é só uma interface. É, não é bem assim, né? Ou seja, é uma interface, mas você pode comprometer também a interface, é igual uma porta, né? A porta é o que te protege do mundo externo, né? O que fecha um cômodo e te protege do cômodo que está logo depois. Mas se você abre a porta, ou seja, você tem um jeito de romper essa porta, você mais vê aí em filme de terror é isso, né? O cara, para se proteger, ele faz o quê? Tranca a porta. E o sei lá, o assassino, o que ele faz? Ele consegue destrancar a porta, arrombar, não sei. Tem até um filme interessante, acho que foi o Jurassic Park, né? Acho que foi um dos Jurassic Park, que eu já perdi a conta, que acho que não sei se foi o 2 ou 3, que o dinossauro conseguiu abrir a maçaneta. Olha só,
dinossauro esperto pra caramba, sabia que a maçaneta abria a porta. Mas enfim, então a mesma interface que muitas das vezes te serve de proteção pode também ser o caminho para você ser prejudicado, né? A solução, né? Testes de penetração são caros, né? Cara, isso aí, bicho, bota uma coisa na cabeça de vocês. Tudo hoje em dia que falar que é caro em relação à tecnologia, coloca um pé atrás. Não que não existam coisas caras, claro que existem, mas não tem nada que você não consiga contornar, não tem problema que você não consiga contornar. Né? Ou seja, se você, por exemplo, eu quero uma ferramenta que seja, sei lá, extremamente eficaz. Uma videoconferência. Quero uma ferramenta de videoconferência. Não, pra você ter uma ferramenta de videoconferência, você tem que pagar, e aí você vai ter que pagar uma fortuna, e aí a licença é caríssima, é $50 por mês. Ué, cara, então tá bom, então eu vou usar uma outra ferramenta que é de videoconferência também, que pode ser barata, pode ser num custo mais baixo, né? Eu tava tendo a curiosidade, né? Lógico que é só curiosidade, porque eu sou péssimo nessa questão de paintbrush, né? Programação de paintbrush, eu sou um zero à esquerda, né? Então sou péssimo em interface gráfica, mas eu tava com curiosidade de aprender a usar o Photoshop. E aí eu fui ver, o Photoshop você tem uma licença que você paga. Só que do mesmo jeito que você tem o Photoshop, você tem o GIMP, por exemplo, que é de graça. Mas não é tão bom quanto. Cara, sempre tem uma alternativa. Lógico que não vai ser exatamente igual, né? Mas. Então, olha só. Vocês conhecem, já ouviram falar no Gartner, né? É, o Gartner é uma empresa, como se fosse uma empresa de consultores, digamos assim. Eles ficam fazendo análise, estudos e pesquisas, né, na área de tecnologia, e eles sempre estão à frente, assim, sempre estão tão, é, 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 se posicionando à frente do mercado, né, sinalizando de repente o que está sendo uma tendência. Então, assim, são pessoas muito bem informadas na área de tecnologia. Então, eles informaram que 75% dos ataques acontecem em nível de aplicação. Olha só que informação importante. 75%. Você está falando que 3/4 dos problemas, ou das invasões, ou dos ataques, são nas aplicações. Agora, pergunto, basta você se preocupar somente com a sua infraestrutura? Basta você só olhar para o seu firewall, para os seus servidores, ou você vai ter que olhar também para a sua aplicação com outro cuidado? Então, é uma coisa que você precisa se atentar em relação a isso, né? Caso de falha no sistema, provavelmente os desenvolvedores são 3 vezes mais culpados do que os administradores de sistema. A culpa é sempre do desenvolvimento, claro, né? Mas olha só, pessoal, você imagina a seguinte situação: você, você vamos supor que você abriu uma lanchonete, né? Você abriu uma lanchonete. E aí você preocupado com a segurança física da sua lanchonete, você botou câmera na parte de trás, as portas do fundo, botou tranca, botou um portão de ferro por dentro, blindou, pintou os canecos, fez tudo o que você podia fazer. E você só, com medo da insegurança, né? Você só abriu uma janelinha pequenininha por onde você vai receber o atendimento e por onde você vai entregar o lanche do cara. O resto está tudo blindado. Pensa que você está praticamente num bunker com uma janelinha. É como se, essa analogia é como se fosse a nossa rede. A nossa rede é o bunker. A gente tenta proteger tudo, de tudo quanto é forma. E a janelinha é o quê? É o software que a gente disponibiliza. É o nosso site, é a nossa aplicação web que o cara está conectando. Então, essa é a janelinha. E é justamente pela janelinha que o assaltante vai meter uma arma e vai te assaltar, vai te ameaçar, enfim. Então, é justamente na pequena brecha que você deixa que eles vão fazer uso.
né? Então, não adianta a gente pensar que a aplicação não é importante. Se você tem uma rede segura, o restante está tranquilo. Não. Né? A aplicação segura faz parte do seu esquema de segurança, senão vai ser o elo fraco. Né? E é o elo fraco que sempre se rompe primeiro. Né? De acordo com NIST, né, 92% das vulnerabilidades estão no nível de aplicações, né? Ou seja, a maior parte de vulnerabilidades acontecem nas aplicações. Né? Então, coding bugs, 50%. Né? Olha só, 50% dos problemas é coding bugs. Né? Que são esses problemas de buffer overflow, control hijacking, hyper overflow, SQL injection, PHP include, né? Formatted string, por aí vai. Né? Tem um catatal de problemas. Isso aqui vai crescendo muito mais. Né? E os outros 50% é falha onde? Então, olha só, 50% é você errou na hora de implementar. E o outro 50% na hora de projetar. Muitas das vezes o cara não pensa na criptografia, faz as coisas sem compartimentalização, né? Faz tudo acoplado, tudo junto, né? Mais privilégio do que é necessário, gente, isso aqui é batata. Isso aqui é impressionante como essas coisas acontecem. Para você ter uma ideia, o banco de dados Oracle, você cria, na verdade, ele tem um conceito de esquema e usuário, é um só. Você cria um usuário, automaticamente você tem um esquema associado, um esquema de banco, né? E aí o que acontece? Você com um usuário proprietário, você pode fazer tudo no seu esquema. Você pode criar tabela, você pode apagar a tabela, enfim, você pode fazer o que você quiser, porque os objetos são seus. Você é o proprietário, você é o owner, né? Você é o dono daqueles objetos. O que muitas vezes as pessoas fazem no Oracle? O cara conecta a aplicação no banco usando qual usuário? Qual? Alguém se arrisca? Alguém imagina? Com o usuário dono do esquema. Olha que coisa esperta. O cara se conecta, a aplicação do cara se. Ah, mas é só a minha aplicação e eu tenho um controle da minha aplicação. Não tem. Não tem. Porque a sua aplicação vai ser a porta de entrada que vai ser utilizada para rolar seja um SQL injection ou qualquer outro tipo de ataque, e o cara vai simplesmente detonar os seus dados, porque se você se conecta no banco com o dono do esquema, você apaga tudo. Você deleta todas as tabelas. Então, assim, é uma exposição absurda. Aí o que o pessoal fala? Boa prática. Cara, mais privilégio, você vai criar um usuário para se conectar na sua aplicação, no seu esquema. É um usuário da aplicação que vai se conectar lá e vai ler os objetos. Ele não vai ter permissão de criar o objeto nem apagar. Por quê? Porque a aplicação não precisa ter permissão para criar nada. Então você tem que tomar cuidado e não conceder à aplicação mais privilégio do que ela deveria. Confiança em algoritmo secreto. Cara, esse negócio de confiança em algoritmo é uma piada. Galera vai no Stack Overflow da vida, cata um monte de código que não sabe nem da onde que veio, Ctrl C, Ctrl V na aplicação, fecha o olho, cruza os dedos e manda a aplicação rodar. Sem critério nenhum, sem avaliação nenhuma. Sem o mínimo de estudo para saber se aquele código que você está imputando é seguro, se ele não está usando uma biblioteca escusa que de repente vai abrir uma porta na sua máquina, dando acesso a alguém. Você entende? Compartilhamento de recursos, problema de usabilidade, enfim. A gente tem vários problemas, né? Essa estatística aí por uso de linguagem, né? Claro, são as linguagens comercialmente mais usadas, né? Então, você tem, por exemplo, Java é considerada a linguagem mais usada hoje, né? Vem seguido aí de algumas, sendo que se você fizer uma pesquisa hoje, eu acho que você vai ter o Python melhor colocado. Acho que o Python está aqui entre o C++ e o Visual Basic. Eu acho que ele subiu de posição. Mas enfim, é só para a gente ter uma ideia, né? São as linguagens mais usadas. Então, nosso foco será demonstrar que esses bugs de forma prática, ou seja, essas falhas de codificação, né, e como nos proteger, temos que entender das táticas e armas dos nossos inimigos. Né? Claro. Pessoal, 5 minutinhos aí para eu poder gerar aqui